Bom, bom dia a todos e a todas. Bom, como a moderadora estava a dizer, eu chamo Hélio, sou sociólogo de formação, investigador no Centro de Estudos Africanos. Bom, eu me identifico como alguém da sociologia geral. Eu pesquiso um pouco de tudo, sou um pouco curioso em tudo. Se forem a ver o programa, eu estou em duas apresentações que entre parentes pouco comunicam, então uma é, eu costumo dizer, é uma curiosidade minha e as outras com quais colaboro com os meus dois colegas aqui. Tenho também colaborado em questões de gênero, de onde conheço a Whitney, né, também com a painelista que está online, a professora Isabel, não sei se já entrou. Parte é isso. Muitíssimo obrigada. Podemos passar para si, Mônica? Bom dia, eu chamo Mônica Fredericos e também trabalho no Centro de Africanos. Sou investigadora em saúde sexual e reprodutiva. Fui formada em geografia, aliás, professora de história e geografia, depois geografia e depois ciências de saúde, onde estou a trabalhar agora. Muito obrigada, Carlos. Bom dia, Carlos Fernandes, sou sociólogo também, investigador do Centro de Estudos Africanos. Trabalho com questões de sociologia do conhecimento, história oral, a história intelectual, condições sociais da produção de conhecimento. E agora estou neste projeto do Centro de Estudos Africanos sobre arquivos sonoros, não é? Então, a minha primeira imersão neste tipo de pesquisa, né, sobre arquivo. Bom, tenho feito pesquisa sobre arquivo, mas agora pensar o arquivo não é um tema que estou a começar agora, não é? Queria também aproveitar até para agradecer a organização do IES por essa generosidade, não é, em fazer um painel só de investigadores de centros de estudos africanos, não é? Como veem, também nesse sentido também vão notar que as apresentações têm algumas diferenças, né, em termos de abordagem, não é? Mas a ideia é ver isso como um esforço intelectual do Centro de Estudos Africanos, né? Vamos ver, por exemplo, eu vou falar de arquivos sonoros, vão falar né, pesquisas mais ligadas ao desenvolvimento, género, extrativismo, essas questões, né? Empregos jovens. Então, mas a ideia é produção científica que está a acontecer no Centro de Estudos Africanos, né? Obrigado. Muito obrigada. Voltamos a si, Hélio, para a primeira apresentação, primeira intervenção, que deve ter no máximo 15 minutos, que tem como tema: pode o feminismo ser cultivado na Machamba? Dinâmicas e possibilidades do feminismo camponês em Moçambique. Então, tem 15 minutos para a sua intervenção. Note que vou interromper se exceder o tempo. Bom, eu acho que, com licença, passo por aqui, tenho um... Yeah. Bom, bom dia, obrigado mais uma vez. Quando o Carlos Fernandes se apresentava, ele disse que no programa íamos falar sobre desenvolvimento, extrativismo, não sei o quê. Acho que ele estava a olhar para mim, porque essa foi a minha última pesquisa. E, na verdade, também parte do que eu vou falar aqui tem muito a ver com parte desse último meu campo, né? Eu trabalhei com associações de camponeses e camponesas e em especial com um especial foco para esta proposta de debate foi com a Associação de Mulheres Camponesas, né? Principalmente no norte do país, mas com
uma parte aqui no Sul, porque a minha porta de entrada para o campo foi a UNAC, a União Nacional de Camponeses. E esta proposta de debate vem mesmo de eu estar no Facebook e dar-me conta de uma escola de formação em feminismo camponês protagonizada pela UNAC. Sendo que, bom, já conheço a UNAC não é uma organização feminista, daquelas que a gente tem em Moçambique que se identificam como organizações feministas. A UNAC não é delas. Eu conversei com alguém que está ligado à área de gênero na UNAC para procurar entender o que é isso de escola de formação do feminismo camponês e daí cruzar com as informações que eu já tinha e matar a minha curiosidade, né? Bom, este é uma pesquisa em construção, né? Este é o roteiro que eu trago para a apresentação e para o debate aqui. Bom, eu considero que nós somos um país ainda muito conservador. Aquilo que eu vejo poucas mulheres, entre jovens, em pessoas mais crescidas, a se identificarem como feministas. Isso também foi uma espécie de gatilho a querer ir entender como essas mulheres camponesas, se é que elas assim se identificam como feministas, né? Então, dentro desse conservadorismo que caracteriza o nosso país, a nossa sociedade, eu acho também talvez para fazer eco ao tema do painel, né? Fazem parte das vozes silenciadas. E eu enquadro também como uma questão de tabu em algum momento, tanto o feminismo como a homossexualidade. Só para abrir um parênteses, no CE fizemos uma apresentação de uma pesquisa, eu acho que a Mônica está presente, sobre o acesso a cuidados de saúde para a população LGBT. Uma das intervenientes, que foi Isabel Casimiro, disse: para vocês são corajosos, pouca gente está a fazer ou a academia pouco está a fazer para dar, entre aspas, visibilidade a esse grupo que, de certo modo, é estigmatizado. Então, bom, eu acho que já tem uma produção sobre feminismo em Moçambique, sobre gênero e feminismo, mas aquilo que foi a minha primeira incursão para a revisão bibliográfica, principalmente no Google acadêmico, é que não tem nada escrito sobre feminismo camponês, né? Tem muita produção brasileira sobre feminismo camponês e popular, mas em Moçambique, aquilo que até agora o que eu fiz, eu não encontrei algo que possa, né, reforçar e trazer para o debate na minha revisão da literatura. Bom, em termos de objetivos, eu penso que sim, é possível, a partir desta proposta do feminismo camponês, que vem da UNAC, mas também de eu procurar discutir, também dialogar com a sociedade, né? E ver como é que a mulher camponesa lida com as questões de opressão, de subjugação, e, né, e para ver como que elas se organizam para fazer frente a essa questão. Bom, em termos teóricos e metodológicos, eu faço um cruzamento entre perspectivas teóricas que articulam a questão de transformação. Acho que depois de voltar a ver o tema também do painel, quando vi que havia a ideia de transformação, ok, acho para pensar o feminismo também como uma ação política que possa trazer transformações na sociedade. Então eu cruzo com várias literaturas de gênero e feminismo.
como eu pude dizer, além de uma revisão de literatura que eu estou a sistematizar, conto com o fato de ter feito uma entrevista à pessoa responsável pelo Departamento de Gênero da UNAC, que se identifica, né, como a promotora dessa escola de formação do feminismo camponês e, como eu disse, cruzar com parte de dados que eu já tenho sobre associações de mulheres camponesas. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar sobre as associações com que eu trabalhei é que elas são mais mecanismos de organização e de produção coletiva do que, digamos, entre aspas, né, organizações de pressão, né? Elas têm, pelo que eu pude constatar, elas têm na UNAC o seu mediador. Então, bom, na altura nós estávamos a falar sobre questões de usurpação de terra, do land grab e tudo. A UNAC é que dava voz, é que falava por elas. É como se tivesse já um discurso produzido dentro da lógica que tem a UNAC, então elas só acabavam reproduzindo o que a UNAC diz, né? Mas eu trabalhei com os diferentes níveis da UNAC, tanto a nível nacional, provincial e distrital. Então, a questão, é claro, tem a questão da interajuda entre as mulheres, né, quando se associam, mas uma coisa que ficou, né, evidente é que a maioria tem toda uma estrutura das associações, presidente da associação, secretário, conselho fiscal, mas os presidentes, em grande parte daquelas que eu contactei, são homens. E os nomes das associações, com nomes simbólicos como a Associação 7 de Abril, a Associação Isaura Nhusse, a Associação Josina Machel, mas, bom, num diálogo mais que é preciso que eu preciso ir fazer ainda mais, mas ok. É perceptível que elas não se assumem como nós vamos deixar de lado os homens e dizer que não contamos com eles, mas em termos de protagonismo, uma coisa que eu pude constatar principalmente foi na questão da comercialização agrícola. Quem discute o preço, quem fica com o dinheiro no final são os homens, não são as mulheres dentro da associação. Bom, né, para reforçar isso, eu consigo ainda enquadrar essas associações com uma espécie com estruturas patriarcais ainda bem assentes, que eu quando conversei com a colega da UNAC, ela mesma foi capaz de dizer, não, nós não temos como dizer que não queremos os homens nas nossas associações, independentemente do tipo de nome e com quem e dos nossos objetivos. Bom, mas uma das outras constatações é que na produção, na pequena agricultura, a maioria das produtoras, a maioria das pessoas trabalham com as mulheres, com a terra são as mulheres. E tem que ligar, bom, isso já é de veras conhecido, e tem outras atividades de nível doméstico para ter que dar conta. Bom, bom, deram mais 5 minutos, como eu disse, eu ainda, em termos de considerações finais, eu ainda estou
a produzir, estou a procurar sistematizar ainda mais a minha revisão da literatura. Penso que preciso fazer mais entrevistas e que sejam muito fora do círculo associativo da UNAC. Há um diálogo que eu preciso fazer muito, né? Que é feminismo rural, feminismo urbano. Então, que eu trago na revisão, também incluo um pouco o debate sobre, quer dizer, debate não, em termos de revisão, essa ideia que temos vários feminismos, mas temos, por exemplo, o MOFEM, Movimento de Jovens Feministas. Eu acho que eu preciso, no meio disso tudo, ver como é que esses vários feminismos se comunicam, né? E para no fim dar mais substância a essa ideia do feminismo camponês. Bom, em parte é seminal, eu não vou chegar aos 15 minutos e deixo a parte mais tempo ao debate e para podermos conversar sobre o assunto. E obrigado. Muito obrigada. É de praxe ter uma... Muito obrigada, Hélio. Muito interessante a sua pesquisa, bem-haja. Penso que agora já deve funcionar. Ouvir, então, Carlos Fernandes, com a intervenção sobre vozes empoeiradas, resgate e preservação de arquivos sonoros do CEA, UEM. Mais uma vez, bom dia. Só agora que eu apercebi-me que, na verdade, a minha apresentação poderia ser a primeira, porque ela dá um background dos centros de estudos africanos, não é? E fala mais da produção do centro, dos arquivos. Depois daí, se calhar, poderia-se falar já das pesquisas que usam esses arquivos, não é? Mas, yeah. Então... Ok, como diz o título, essa pesquisa é sobre arquivos sonoros do Centro de Estudos Africanos e, na verdade, é uma iniciativa, digamos, coletiva do Centro de Estudos Africanos, não é? É um projeto que foi financiado pelo Modern Endangered Archive da Universidade da Califórnia e a ideia era mesmo, a ideia do projeto é resgatar o material que está em perigo, não é? Organizar, inventariar e parar por aí, não é? Digamos, foi um fundo de iniciação, não é? Como eles chamam, esqueci-me agora o nome técnico em inglês, mas eles depois têm um outro fundo que abriram colo, na verdade, agora, e vai até fevereiro, que é já de $150 mil, que a ideia é resgatar o material, organizar, catalogar, inventariar, não é? E depois digitalizar, não é? Mas este nosso projeto aqui para somente no resgate e organização desse material. Nós decidimos assim, não é? Logo no início da candidatura. Primeiro é um tema que nós não estamos muito por dentro ainda e queríamos entrar de uma forma muito calma, não é? Conhecer primeiro o tema, ler um pouco mais sobre arquivos,
fazer o trabalho artesanal mesmo do resgate desse material, não é? E se calhar no futuro concorrer já para esse fundo já mais ambicioso, não é, do Modern Digital Archive e mais competitivo, não é? Que é de digitalização do material, não é? Este projeto tem um fundo modesto de $15.000 só, que é bom, só não é assim. Que é um bom fundo, né, para fazer esse trabalho, né? Então eu vou começar primeiro por dar um background do Centro de Estudos Africanos, né? Situar o Centro de Estudos Africanos num contexto internacional, regional e nacional, né? Para depois falarmos já do material, né? O que aconteceu aqui? Não vai? Oh, ok. Não, acho que não travou. Oh, ok. Como estava a dizer, ok. Bom, este é um projeto que eu estou a coordenar, não é? Mas tem outras pessoas também envolvidas, não é? O Hélio Maung está, o Simão Jaime do Arquivo Histórico, o Paulo Israel, não é? Da Universidade do Western Cape, não é? Bom, eu poderia falar de todo, como é que surgiu toda esta ideia, mas bom, em 15 minutos não vale a pena. Então, o Centro de Estudos Africanos foi fundado em 1976, não é? Num contexto do pós-independência, de toda aquela efervescência intelectual da construção do novo país, não é? Mas já havia outras dinâmicas, digamos assim, africanas que aconteceram e acontecer, não é? Digamos assim, os primeiros grandes centros de pesquisa em ciências sociais africanos, não é? Com uma perspectiva, digamos assim, descolonizadora, não é? De fazer a ciência social a partir do contexto africano, a partir dos sujeitos africanos e contra toda aquela historiografia colonial, racista, e não sei o que, começa mais na África Ocidental, não é? Em lugares como Ibadan, Makerere, não é? E depois as coisas lá começam a esfriar, não é? Com os golpes de Estado, toda aquela restrição à liberdade académica, não é? A morte do Kwame Nkrumah. O Ghana também foi uma grande universidade, nesse sentido, polos, mecas, catedrais de pesquisa em ciências sociais. Não é? As coisas lá começam a esmorecer, não é? E todo esse pessoal, digamos, esses intelectuais progressistas de esquerda, não é? Num contexto da Guerra Fria, vão parar, alguns deles, na Universidade de Dar es Salaam. Não é? E a Universidade de Dar es Salaam ficou esse novo hub de pesquisa em ciências sociais e uma espécie de ativismo transnacional, não é? Ativismo político transnacional. Não é? Então, ontem, por exemplo, o Lívio falou de Tanzânia como Dar es Salaam como a Rumorville, né?
mas foi também um grande hub, que envolveu não só académicos africanos, mas pesquisadores de várias partes do mundo. Os Black Panthers dos Estados Unidos foram parar a Dar es Salaam. Giovanna Righi, Colin Darch, não sei se está aqui, também esteve lá. Ruth First, Mahmoud Mandani, vários intelectuais, digamos, progressistas estiveram em Dar es Salaam, né? Ajudar, não é, na toda aquela metanarrativa da construção do Ujamaa. Nyerere era a grande promessa na África, não é? Neste mundo bipolarizado, não é? Da construção de uma nova alternativa socialista, e toda aquela ideia de um socialismo africano, não é? Galvanizou muitos desses intelectuais, não é? Bridget O'Loughlin também esteve lá. Então, as coisas também na Tanzânia começaram a dar um pouco mal, não é? Um crescente autoritarismo do Nyerere, não é? Na própria Universidade de Dar es Salaam começou a haver também violência policial, os estudantes expulsos, as liberdades académicas também restringidas. O próprio Ujamaa não estava a surtir o efeito que a utopia prometia, não é? Toda aquela promessa da transformação social, rural. Então, muitos desses também ficaram um pouco desencantados, esses intelectuais de esquerda, não é? Da Europa, da América Latina, das Guianas. Walter Rodney é uma das pessoas também que esteve em Dar es Salaam. Então, muitos desses intelectuais de esquerda, desiludidos com isso, no fundo, acho que eles pensaram: para onde é que a gente vai agora? Isto aqui não está a dar, qual é o próximo lugar, não é? Então aparece Samora Machel, não é? A libertação de Moçambique, toda aquela nova retórica super radical mesmo, de uma construção de um novo país, de um novo homem, de uma nova história, não é? A luta contra o apartheid. Moçambique não está liberto se a gente não libertar a região toda, não é? Então isso também, de certa forma, esse tipo de moralidade política atraiu, seduziu muitos desses intelectuais, não é? E vieram parar em Moçambique, não é? E o lugar onde eles vieram parar foi no Centro Sud-Africanos. E o Centro Sud-Africanos tornou-se nesse hub. Não é? Há pouca literatura sobre, poucas pessoas argumentam sobre isso, se calhar porque foi um meio em que a produção foi feita mais em português, não é? E não houve muito diálogo com os outros lugares da África, não é? Mas Maputo virou esse lugar, não é? Como Dar es Salaam, não é? Se calhar não do Rumerville, mas também de muita coisa interessante, não é? O livro da Nadia Manguede, Maputo Connection, que fala de outras dinâmicas underground, não é? De produção de bombas. De manhã trabalhavam, tinham trabalhos normais, e à tarde estavam a fazer bombas, não é? Então o centro virou esse lugar com vários tipos de pesquisa, não é? Uma pesquisa histórica, com oficina de história, não é? Que a ideia era resgatar toda a experiência da luta de libertação nacional e escrever uma nova história a partir dos sujeitos africanos. A história oral torna-se uma espécie de fetiche nessa altura da construção dessa nova história, dessa nova alternativa. Há um outro grupo de pesquisa sobre a África Austral, maioritariamente composto por investigadores sul-africanos ligados ao ANC, né? Uma investigação para fazer até que ponto algumas dessas pessoas também estavam ligadas a toda essas histórias subterrâneas das bombas, né? Depois também tinha um outro grupo de pesquisa sobre pesquisa já da transformação rural, né? Em Moçambique. Então, o que acontece? Em 2017, eu sou admitido no Centro Sud-Africanos em 2016, né? Como investigador do centro. E a minha tese foi sobre o próprio Centro de Estudos Africanos. Então, o meu interesse no centro era quase duplo. Eu queria trabalhar num centro de pesquisa, né? Mas ao mesmo tempo também trabalhar num centro de pesquisa em que foi o meu objeto de estudo, para mim era algo fenomenal, não é? Então, comecei a descobrir a procura de material no centro para voltar à minha tese e preencher aquelas lacunas, não é? E reescrever, não é? E se calhar um dia publicar em livro, não é? Então, o Francisco Boa, que aparece aí nessa foto, disse: Carlos, tu és esse maluco que gosta de papéis velhos, vem cá, quero te mostrar uma coisa. E levou-me para a cave do Centro de Estudos Africanos, onde eu descubro este material completamente desorganizado, sem nenhuma intenção de preservar. E eu acho que este material começou a ser deixado aqui no período que se chama da viragem neoliberal, não é? E lá encontro 350 cassetes e todo esse material primário, não é?
Então, e podem ver como é que está literalmente como um cemitério. Achille Mbembe tem um texto sobre arquivos que ele diz que o arquivo tem duas dimensões. Uma dimensão do templo, no lugar a que as pessoas vão e há todo aquele ritual, não é? Da luz na penumbra, do silêncio, dos livros. E depois tem outra dimensão que é do cemitério, não é? Como ele diz, um lugar, um espaço de fragmentos de vida, pedaços de tempo enterrado nas sombras, não é? Mas aqui é literalmente um cemitério, não é? Não no sentido de... Porque ainda não é um arquivo isto, não é? Isso é material que está lá. Arquivo é quando algo já está organizado, não é? Mas eu acho que é literalmente um cemitério, não é? E de lá encontrei as cassetes. Uma ideia também do Achille Mbembe é da materialidade do arquivo, que é uma coisa tátil. Neste momento ainda está na fase tátil, né? Porque não digitalizamos, ok? Então, encontramos algumas com metadados produzidos, outras, como podem ver aí, não têm os metadados. O conteúdo das cassetes tem histórias de vida, a experiência da luta armada, camponeses, guerrilheiros, tem a história de vida toda do Luís Bernardo Onwana, as entrevistas que se fez a ele, coisas sobre o mineiro moçambicano, gravações de palestras da Aquino de Bragança, Marcelino dos Santos. Tem, por exemplo, cassetes sobre a formação de grupos nacionalistas no exterior, palestras do Marcelino dos Santos sobre a CONCP, tem palestras do Aquino de Bragança sobre Jonas Savimbi, que lá pode interessar ao Justin Pierce ali. Eu acho que foi um dos primeiros seminários sobre a mulher, agora entrando aqui já na pesquisa do Hélio, que foi realizado em Maputo em 1986, que chamava-se A Mulher e a Reconstrução Nacional. Não está aqui no PowerPoint. Então tem uma série de material interessante, não é? Entrevistas com Eduardo Libombo sobre a associação, o Centro Associativo dos Negros. Então é uma diversidade, digamos assim, de material incrível, não é? Nesta primeira fase nós fizemos a triagem do material. Essas gavetas que vocês estão a ver aí foram feitas semana passada. Pela humanidade da própria universidade, que tem carpintaria na UEM, né? Eles fizeram essas cassetes específicas para essas gavetas específicas para guardar as cassetes. A grande questão agora é como enquadrar este projeto teoricamente, não é? Nós queremos partir da ideia de que as cassetes não é só essa materialidade, não, elas são mais do que isso, mais do que a técnica, são um artefacto histórico, social, que permite reabrir novas questões, não é? Ouvindo essas cassetes hoje, não é a mesma coisa que ouvir essas cassetes naquele tempo, né? Essas vozes, de certa maneira, podem desafiar as narrativas, digamos assim, da libertação, que o João Paulo Borges Coelho fala sobre isso. Uma frase do John Moyd, que trabalha muito com essas questões de arquivos sonoros, que eu achei interessante e, de certa forma, reflete essa toda a pesquisa, é essa quando ele diz, às vezes a nossa escuta é obstruída por aquilo que não suportamos ouvir. E isto tem a ver com o que eu vou apresentar agora. Uma das cassetes é incrível. Tempo, então vou pedir termino aqui, este é o último slide. É incrível como uma das primeiras cassetes que eu encontrei, estava a ouvir, não é? Foi uma entrevista feita em 82 por Jacques de Pelchin, uma das pessoas também que esteve em Dar es Salaam, um dos investigadores historiador do Congo, saiu também para Dar es Salaam e viveu muitos anos em Dar es Salaam. Nessa entrevista estava a Dar es Salaam, que era investigador dos Centros Africanos, né? Ana Maria Gentili, também uma historiadora italiana, que também esteve em Dar es Salaam, grande africanista da Universidade de Bolonha, né? Que escreveu um livro sobre a história da África também, trabalhou nos Centros Africanos, e o Yusuf Adam. E nessa entrevista eles fazem a história de vida deste senhor chamado Mkwanda Ntamila. Eu lembro que até no final da entrevista o Jacques de Pelchin dizia assim, muito obrigado, Mwalimu Mkwanda, a ele, não é? Depois de todas as histórias que ele contou sobre... É um personagem de 82 anos, imagine, em 1982, entrevistar alguém a 82 anos que foi antigo combatente da luta de libertação nacional. E ele diz aqui, antigamente, no tempo colonial, vendíamos os produtos e dava para comprar roupa, hoje vendemos e não dá para comprar. Isso é um tipo de depoimento que não se encaixava dentro do enredo da libertação, ok? Daquele período.
Este tipo de citação nunca aparecia no jornal, na revista Não Vamos Esquecer, porque de certa forma era um ruído, não é? Destabilizava toda aquela ideia de que o pós-independência, a independência foi radical e mudou a vida das pessoas. Aquilo, no fundo, ele está a dizer que o tempo colonial havia coisas, está a fazer, de certa forma, uma crítica ao status quo, né? Então, eu termino por aqui. Obrigado. Muito obrigada. Bom, porque estamos mesmo a correr contra o tempo e temos de deixar espaço para o debate. Vamos agora chamar a última intervenção, que é, na verdade, conjunta, que tem como tema a contribuição econômica das instituições sem fins lucrativos para o emprego juvenil em Moçambique. E o Elia que vai fazer a introdução desta apresentação, não é? E em vez de 15 minutos, gostaria de sugerir que fizéssemos em 10, para garantir que temos o mínimo de tempo para questões do outro lado. Ok, bom, depois da primeira apresentação, eu acho que eu consigo ser breve. Bom dia mais uma vez. Bom, este é um projeto coletivo do Centro de Estudos Africanos. Bom, a parte protocolar, acho que quem deveria fazer era o Carlos Fernandes e depois a Mônica. Bom, nós fizemos essa apresentação, a mesma apresentação semana passada na conferência científica da UEM. Os insights foram bons. Também uma pesquisa em andamento que está a acontecer não só em Moçambique, mas em 17 outros países africanos. E, bom, o estudo de caso de Moçambique é feito pelo CEA, a pesquisa coordenada pela Mônica. Eu e o Carlos Fernandes colaboramos. A ideia era dividir os 15 minutos pelos 3, mas eu vou ficar com os 10 sozinho. Bom, este é o roteiro da nossa apresentação. Bom, o que a gente traz aqui, eu acho que é até um pouco mais elaborado do que fizemos na conferência da UEM, é uma das principais entregas da pesquisa é uma revisão da literatura. A gente fez a revisão da literatura, está já publicada. Então, o que eu vou trazer aqui para o debate é parte da revisão da literatura e uma parte ainda seminal dos dados quantitativos que a gente acabou de terminar agora, uma parte da coleta de dados quantitativos por meio de inquérito. Bom, eu acho que é comum essa coisa de pesquisa, se eu chamaria transnacional. A ideia é ver se trabalhamos com um mesmo conceito de instituições sem fins lucrativos, mas entre nós discutimos, não, nosso Instituto Nacional de Estatística tem a sua definição para instituições sem fins lucrativos e nós optamos por adotar aquilo que o INE tem como instituições sem fins lucrativos. Depois tem o setor é vasto, depois tem vários subsetores que aí a gente já consegue comunicar com o que os outros colegas dos outros países estão a fazer, né? Bom, uma das constatações da nossa revisão da literatura né, a ideia de tipo, há uma produção fragmentada sobre a contribuição ou do papel das instituições sem fins lucrativos. Acho que durante a revisão a gente constatou que acho que foi entre 2004 e 2005 o próprio INE fez um censo às instituições sem fins lucrativos e dentro dessa lógica que orienta esse projeto, dentro do handbook da John Hopkins University, então todos têm lá um conceito específico do que são instituições, do que deve escolher e tudo. Mas nós na revisão, né, que é uma das coisas que a gente procura destacar é, ok, tem muita gente colaborando, trabalhando, em contato com instituições sem fins lucrativos
de vários níveis, desde as associações comunitárias de base, aos ONGs nacionais, internacionais, as grandes ONGs, incluindo a ok, agora me deram 5 minutos, incluindo ao Zeite. Eu vou ter que correr um pouco. Bom, uma das coisas que a gente destaca é isso. Pegar as ONGs como se elas tivessem a importância pelo papel político que elas têm. Essa uma das vertentes que a gente pode constatar da revisão da literatura e com uma certa, né, um pouco termo, é como que contribui para o mercado de emprego e como é que está a questão né, das dinâmicas associativas, como é que as pessoas se decidem criar associações de vários tipos. Bom, em termos gerais, a pesquisa procura compreender a contribuição econômica das instituições sem fins lucrativos na promoção do emprego para os jovens em Moçambique. Bom, a nossa pesquisa é mista, quantitativa e qualitativa. Nós terminamos agora uma coleta de dados quantitativos, foi inquéritos com 1.059 jovens, dos 18 aos 35 anos, nas cidades de Maputo, na província de Maputo e cidade de Maputo, está mais escrito. E a próxima fase, né, que agora que estamos na análise, que eu vou trazer alguns dados aqui, que a gente tentou cruzar com os dados que o INE tem. Bom, esta é a característica sociodemográfica das pessoas que inquirimos. E, para falar do inquérito, eu não venho aqui, mas a gente tem 2 níveis de inquérito. A gente faz inquérito com jovens que estão como colaboradores das instituições sem fins lucrativos, de vários tipos, também com jovens agregados familiares. Também inquirimos as próprias instituições sem fins lucrativos. Então, o que formos a ver aqui é ainda a parte sobre os jovens que nós inquirimos, né? Bom, quanto, né, a parte sociodemográfica que a gente traz, não é só a questão da idade, o nível da educação, da religião e dos grupos etnolinguísticos que os mesmos pertencem. Bom, nós partimos daqui que é como o INE, né, categoriza instituições sem fins lucrativos, né? A gente traz a ideia de empresas, né, que é o setor privado corporativo, para o qual nós trabalhamos, que para a pesquisa não nos interessa, mas a ideia de como é que está a situação do emprego, naquilo que o INE diz, né, nas instituições sem fins lucrativos, e uma coisa que eles chamam de estabelecimento de instituições sem fins lucrativos, que seria uma espécie de quando a instituição tem uma representação, tem a sua sede na capital, mas tem também delegações pelas províncias e distritos. Bom, esse é o tipo legal, a gente traz a distribuição pelo país. Bom, uma coisa que a gente encontrou no INE é que as principais instituições sem fins lucrativos em Moçambique estão organizadas nesses 3 setores. As associações, as fundações, né, que na pesquisa são tidas como fundações filantrópicas, e confissões religiosas. Neste existe, né, aquilo que a gente já dividiu em subsetores, que né, em dados preliminares a gente pode dizer que o subsetor da saúde e o subsetor da educação é o setor que tem empregado mais jovens. Aqui a gente inclui na categoria de vínculo com as instituições. Deixa eu ver se a gente põe aqui, ok. A gente, com o tipo de vínculo que esses jovens têm com as instituições, vai desde trabalho com contrato, trabalho sem contrato, trabalho voluntário com reembolso, trabalho voluntário sem reembolso, trabalho estagiário e, né, os que trabalham por
e se associam para trabalhar, para produzir e para consumo próprio. Bom, ok, eu vou passar para né, uma das conclusões preliminares que a gente já tem. Bom, uma das coisas que a gente, isso já é da revisão da literatura, uma das coisas que se constata é que as instituições sem fins lucrativos, elas são uma espécie de um braço prolongado do Estado, né? Tipo, elas fazem ou procuram chegar aonde o Estado não chega. A gente não traz isso na revisão, mas eu, quando estava a preparar a apresentação, eu me lembro que o antigo presidente da República disse uma coisa para as pessoas da sociedade civil: deixem de fazer política, preocupem-se com a assistência humanitária, que política vamos, uma coisa parecida com essa. Mas ok, a literatura coloca que essas instituições existem porque elas conseguem chegar lá onde o Estado não consegue, mas que não muito trabalhado na literatura, que é um setor que as pessoas, que os jovens, né, que é o nosso grupo de trabalho, tá a ter um vínculo, criam não só associações, mas também tem nesse setor sem fins lucrativos como um atrativo para trabalhar. A gente não vou trazer aqui, tem coisas sobre a ideia de como é que a pesquisa trabalha com uma ideia de salário digno e gratificante dentro desse setor sem fins lucrativos. Bom, talvez no debate a gente possa trazer. Bom, como eu disse, a pesquisa está em andamento, a gente está a fazer já análise de dados quantitativos, passamos depois para uma recolha de dados qualitativos e, por fim, fazer uma disseminação dos resultados. E obrigado. Muitíssimo obrigada. Temos mesmo pouco tempo, então vou pedir a ajuda das companheiras do protocolo para circular o microfone. Podem, por favor, levantar a mão havendo questões. Já vejo 2 aqui à frente, 4 deste lado. Ok, 5. Então vamos levar as primeiras 5 e dar oportunidade ao painel para responder. Começamos mesmo aqui à frente. Tem 1 minuto para colocar questões. E agradecia mesmo questões mais do que comentários. Ok. Eu tenho duas perguntas muito tipo objetivas. Primeiro é tipo aquele arquivo de Centro de Estudos Africanos ainda está no mesmo lugar e não está tipo em risco de apanhar cheias. Segunda pergunta eu queria saber um pouco mais sobre juventude marginalizada como fenômeno epistêmico, que eu vi nos vossos slides. Obrigada. A minha primeira pergunta é por que a Mónica, por que não ouvimos a voz da Mónica? E a segunda pergunta, eu tenho que escolher, é muito difícil, mas eu acho que Hélio, sobre o feminismo camponês, qual é a literatura sobre literatura académica sobre feminismos e feminismo camponês especificamente que está a utilizar? Muito obrigada. Temos uma ali assim. Pode entregar ao protocolo. Minha pergunta a Carlos é um pouco retórica, mas será que todo do passado quer ser lembrado? Será que as vozes do passado não têm que ficar no passado? O passar do tempo tem sua naturalidade, o esquecimento faz parte da história. Será que eu sei que algumas vozes do passado não são bem-vindas no presente? Será que estão fazendo algo certo? Muito obrigada. Lá atrás temos uma mão e passamos para aquele lado. Tenho uma pergunta sobre a última apresentação sobre organizações sem fins lucrativos.
as categorias, né, que foram usadas, e imagino que você está no início do estudo, mas a partir de uma perspectiva mais localizada, diria, né? Há muitas instituições não registradas, né, no sector informal, por exemplo, que contribuem para o emprego, né, dos jovens, grupos de interesses, que seguem uma outra lógica, né, menos, vamos ser até podem ser mais formais, né, no local onde eles se encontram. Quais outras categorias talvez seriam interessantes, né, para poder investigar o vosso interesse, para dizer, né, fora das categorias que também são mais administrativos, vamos ser, no contexto pós-colonial. Muito obrigada. Agora sim, temos uma mão lá atrás e passamos para este lado. Bom dia. Eu tinha uma pergunta para o Hélio e uma para o Lito, o Carlos. Hélio, a pergunta mais ou menos é também sobre questões de que tipo de teoria utiliza, mas também que tipo de feminismo. Tem tido na literatura acadêmica todo o movimento de queer studies, nem sei como se diz em português isso, e tem algumas pessoas que têm estudado isso no meio urbano, e eu estou a ver muitos jovens nas redes sociais, em geral, para questões de sexualidades não binárias, identidades não binárias, então, que vai já além do feminismo de segunda vaga dos anos 70 e 80, que aliás foi o tipo de feminismo que é o legado da Frelimo, etc. Então, e tem também estudos, nos estudos africanos, que também questionam a validade daquela abordagem feminista dentro de contextos africanos, que questionam categorias de género dentro das línguas, dos sistemas de parentesco, então que questionam o binário de género, né? Então, não sei se olhou um pouco para isso, essa é a pergunta. E também se há, no fundo, um divide, como se diz, uma divisão entre novas gerações que estão mais ligadas a esses tipos de identidades no meio urbano e no meio rural. Muito obrigada. E para o Carlos, uma pequena, posso? Carlos, queria saber um pouco, se podes dizer algo sobre a forma que achas que esse arquivo pode mudar a nossa ideia do debate intelectual pan-africano. Saiu agora um livro na África do Sul sobre a Ruth First, não sei se viste esse livro, que quase é tema Maputo, mas quase apaga toda a complexidade do debate intelectual dentro do CEA, do papel conflitual que a Ruth tinha dentro do CEA. Então, mais ou menos isso. Muito obrigada. Temos uma mão ali no canto. Já tem o microfone. Faça favor. Tem 50 segundos. Okay, thank you. My question is somewhat linked to what the other two speakers have asked. It's for the first presenter. And perhaps some stuff got lost in translation, so please do forgive me there. I wanted to try understand, so what do the women themselves understand feminism to be? And if not feminism, then what are you sort of picking up from what these women are describing? I'm perhaps more interested in how you're doing this. Like, how are you asking them what type of language and what is their response to when you ask them about this? Because there's a difference when you ask someone what is feminism and what is women empowerment. And from the way that you were describing it, you seem to be a bit critical of the fact that these associations have men in them and men are also engaging. And does having men in them make it less feminist according to your interpretation or definition of the use of feminism? So yeah, could you please just speak a bit more to that in your own reflexive position in this as a researcher looking at these peasant associations? Thank you. Muito obrigada. Posso falar? Ainda é ali. A sua veio por último. Obrigado. Eu tenho aqui uma pergunta para o Hélio. Numa das passagens, o Hélio falou aqui da fraqueza do Estado local
na produção e reprodução de condições para o emprego dos jovens, não é? O que os empurra para o setor informal. A minha questão o problema é o Estado criar as condições para o emprego dos jovens ou criar condições para que esse trabalho do setor informal desses jovens seja feito com melhores condições. Porque muitas das vezes o que nós assistimos é que a questão da empregabilidade é um problema em Moçambique. E mesmo, por exemplo, aqueles jovens que têm uma formação superior, eles têm problemas e dificuldades de conseguir empregabilidade. E esses jovens que não Muito têm formação, não obrigada. têm instrução, estão no setor informal. Vou ter mesmo de cortar, mas penso que a sua questão já ficou registada, mesmo para levar uma intervenção aqui à frente e devolvermos aos painelistas. Bom dia. Eu tenho duas perguntas, mais voltadas à apresentação do Carlos. Uma tem a ver com o que o Carlos falou sobre o fato dos documentos serem produções sociais, né, situadas, e por conta disso não é, está ligado a interesses ideológicos de poder. Percebem alguma intencionalidade de deixar, vamos lá dizer assim, esses documentos como estão, não é? Uma aparente, vou chamar assim, aparente desleixo, né? Nisso. A outra tem a ver com os desafios metodológicos e éticos que temos estado a discutir desde ontem. Quais são os desafios metodológicos e éticos que vocês identificam, né, nesse processo? E até para pensar a própria lógica de organização desse material, né? Que não sei se há uma intencionalidade vossa também nesse processo de como é que vocês vão organizar esse material, né? Gostava de Muito ouvir um pouco sobre isso. obrigada. Podemos começar por si, Hélio teve a maior parte das questões. Não há de ser possível responder a todas, mas se calhar deixar... Hélio, podes começar? Bom, eu vou responder aquelas que têm a ver com a primeira apresentação. Da última apresentação, eu vou deixar que a Mônica tente responder, que o Carlos, se quiser intervir, também intervém. Eu também posso secundar, havendo tempo, mas que são poucas. Bom, eu vou tentar responder a Kátia. Bom, eu estou a trabalhar com principalmente o Ale Sigmund Fred, Ximena Andrade, toda aquela produção da Wilsa também, e a produção que existe no CEA sobre feminismo. Como eu disse, eu procurei fazer uma pequena pesquisa no Google Acadêmico para tentar fazer ver se o que é que há produzido sobre feminismo camponês em Moçambique. Não há nada. Então, existe uma literatura e a literatura é muito brasileira. Bom, eu até posso aqui dizer, eu estudei no Brasil. A minha supervisora, ela é uma das pessoas que trabalha com o movimento das mulheres camponesas no Brasil. E eu fiquei enquadrado numa pesquisa que ela chamou "Que feminismo é esse que nasce na horta?". Então eu acabei fazendo de forma irônica também para pensar aqui na Machamba. Mas eu não especificamente, eu faço é por isso que eu até durante a apresentação eu falei disso. Nós temos hoje jovens, né, a Whitney testemunha disso, que se identificam como feministas. Eu também não encontrei nada escrito sobre esse feminismo, entre aspas, feminismo jovem. E eu não queria entrar muito para o diálogo, ok, há quem chama de um feminismo elitista, porque é mais de pessoas da academia ou ligadas a com certo status em algumas organizações da sociedade civil. Eu não sei se chega um pouco para as outras questões, é que uma das instituições, das organizações que é parceira da UNAC nessa ideia de feminismo camponês é a Via Campesina. Então, tem também um pouco de muita literatura que vem da América Latina. Eu acho que já tento responder um pouco ao Paulo, né? Bom,
eu acho que para mim o desafio de pesquisar o feminismo é esse também. É como lidar com a questão das lésbicas, dos queer, e aquilo que até onde eu sei, produzido aqui em Moçambique é pouco. O Departamento de Antropologia até houve uma altura que até premiava monografias, também com a Faculdade de Direito, de estudantes que faziam as suas licenciaturas pesquisando gênero e homossexualidade. Mas que é uma produção acadêmica estruturada sobre isso em Moçambique que eu tenha contacto, não mesmo achei. ter de interromper. E também isso entra para essa questão de divisão, de geração. Eu acho que, por isso que eu, em algum momento da minha fala, eu disse, é preciso ver como esses tipos de feminismo que a gente tem aqui, desde o feminismo jovem, esse mais estabelecido, de pessoas ligadas à academia, e para chegar também ao feminismo camponês, como é que esses feminismos se comunicam, né? Então, penso que é algo aberto para debate. Eli, muito obrigada. Vou ter mesmo de interromper, porque temos de terminar às 10. Agora sim, havemos de ouvir a Mônica. Já tinham ouvido, né? Bom dia mais uma vez. Bom, a primeira pergunta foi por que não Mônica, a voz da Mônica? O Eli já tinha dito, não tem como as mulheres estarem em frente da produção. Talvez seja isso, mas brincadeira, é mesmo estratégico, nós preparamos assim, né? Que seria o Hélio a apresentar. Caso houvesse necessidade, poderíamos auxiliar. E tem aqui algumas questões, não sei se entendi todas. A primeira a segunda, né? É a questão das categorias de ONGs usadas no nosso trabalho, porque existem outras que se calhar não cabem naquela categorização. Isso é verdade. Como nós estamos a trabalhar nos diferentes bairros, nós vamos também àquelas associações de base que não estão inscritas naquele cadastro, naquele registro do Ministério da Justiça ou dos Negócios Estrangeiros. Na verdade, são essas associações de base que estão a nos ajudar neste trabalho, porque aquelas registradas simplesmente temos tido recusas na participação do estudo. Então, são os que estão a nos salvar quando nós queremos entrevistar aos líderes, porque o estudo é entrevistar os jovens, mas também entrevistar as próprias instituições, que é para conciliar, ouvir, para termos uma ideia quantos jovens estão inclusos ou estão a trabalhar nessas instituições. Então, integramos outras, para além daquelas registradas. Randala perguntou sobre marginalização. Foi, Randala, não é? Bom, nós estamos a trabalhar neste estudo Jovens Marginalizados. Para o estudo são as raparigas grávidas, adolescentes grávidas, casais também de adolescentes, consumidores de estupefacientes, tanto aqueles que estão consomem drogas, ex-reclusos, são as pessoas que entram para essa categoria de marginalizados, com que nós pretendemos chegar a eles, que é para ouvir se beneficiam chama de emprego nestas instituições sem fins lucrativos, que é para conciliarmos com aquilo que a literatura diz, que é a parte que ajuda, como disse o Hélio, ajuda a cobrir aquela falta de emprego. Não entendi bem a outra pergunta do último, que falava sobre... Bom, por uma questão de tempo, temos mesmo 3 minutos para encerrar o painel. Responder
responder a pelo menos uma ou duas. Ok, acrescentando só o que a Mônica disse em relação à pergunta do Ian. Bom, marginalização é um conceito complexo e polissêmico, não é? Na verdade, nós estamos ainda a debater, a ler e a procurar, digamos assim, fortalecer ainda mais esse quadro teórico, não é? Mas a ideia, no fundo, é um pouco, por exemplo, a proposta da Alcinda Oana, no livro Juventude, o Eito de Protesto Social, não é? Quando ela fala da juventude estando num espaço límbico, não é? Numa espécie de suspensos entre a vida e a sobrevivência criativa, não é? Essa ideia para nós é interessante, não é? A ideia de Everett também de geração perdida, não é? Acho que também é um foco interessante de análise, não é? Mas no fundo são esses processos de exclusão de indivíduos e grupos sociais de benefícios, não é? Bom, grupo, sim, nesse sentido, não é? Mas como ele disse, não é? Nós a revisão da literatura ainda está a ser, de certa forma, consolidada, não é? Nesse sentido, apesar de termos arrancado para a pesquisa de campo, não é? Mas são conceitos que ainda precisam, mesmo por essa polissemia do conceito, não é? de marginalização, não é? Vamos tentar pegar essas dimensões que a Mônica falou, não é? Mas, ok, em relação à minha apresentação, Ian, infelizmente o material ainda está em risco, não é? Porque aquilo é... Bom, vocês estão a imaginar... no fundo, também eu poderia fazer um trabalho de detetive, não é? Procurar saber exatamente quem foi que fez aquilo, porque aquilo foi um ato, de certa forma, criminal que se fez ali, não é? Aquele material foi despejado ali na cave durante anos e anos, não é? E eu acho que aquela imagem que eu apresentei, daquela confusão toda, aquele caos, aquilo tudo, pode ser vista também como uma metáfora para essa viragem neoliberal. Não sou um marxista, neomarxista, não estou aqui a defender, mas o neoliberalismo foi um evento, ou essa liberagem, que produziu coisas, mas também, quer dizer, produziu coisas positivas, não é? Com a abertura do mercado, não sei, mas também produziu coisas negativas nesse sentido. Produziu silêncios, produziu apagamentos, não é? E nesse sentido. O material foi despejado na cave porque para eles não fazia sentido mais, não é? Queriam apetrechar os novos gabinetes dos centros africanos com as consultorias. Foi nesse contexto, não sei se foi nesse contexto, é isso que eu estava a dizer, mas, por exemplo, a Wilsa nasce no Centro Africanos, não é? Não estou aqui a dizer, não estou a fazer nenhuma conexão causal entre a Wilsa e a despesa. Não sei quando é que aquele material foi, mas quando eu entrei pela primeira vez, via-se que aquilo eram camadas e camadas de apagamentos estruturantes, não é? Que levaram aquele material ali embaixo, não é? A pergunta do Helder também é interessante, não é? Acho que é uma pesquisa profunda que se pode fazer. Há uma intencionalidade em apagar esse material, em apagar essa história. Eu lembro quando falei, da primeira vez que falei deste projeto com um colega do CEA, ele disse: Carlos, esquece essas coisas do passado, meu. Vamos pensar no futuro. Vamos pensar no futuro, isso aí está tudo aí, poeira, aí, não sei o que, esquece isso, vamos pensar no futuro. Mas hoje a gente já vê lá que isso é importante, não é? E responder à questão do livro, é importante, se faz sentido resgatar essas vozes. Claro que fazem sentido. Nós escrevemos a história do passado com perguntas do presente, no fundo, não é? E já para terminar, Lívio, eu tenho algumas cassetes. Tem uma palestra do Aquino Bragança sobre Eduardo Mondlane. Ele há de ir lá no centro à procura. Tem umas várias cassetes que a Isabel Gasmiro fez, entrevistas a Janete Mondlane, que nós encontramos lá embaixo, completamente atiradas, não é? Então, é um material que hoje é importante. Para o teu livro, esse material é importante. É um arquivo importante, não é? Para escrever isso. Agora, para terminar, o Paulo... sim, ficou a questão do Paulo. O Paulo falou dos debates pan-africanos e uma espécie de silenciamento dessa história local, não é? Digamos assim, áurea, não é? Essa história dourada dos centros africanos, não é? Como um hub de pesquisa em ciências sociais, não é? Que não estava a acontecer em muitas outras partes da África, não é? Os centros africanos, no finais dos anos 70 até meados de 80, foi uma referência não só africana, mas internacional.
Muito obrigada, Carlos. Vou ter mesmo de interromper. Já vejo participantes da próxima sessão a chegar. Peço uma salva de palmas para este painel. Muito obrigada, investigadores do Centro de Estudos Africanos, por estas riquíssimas apresentações. As interações continuam e frutos de um bom debate nas próximas sessões. Obrigada e mais uma salva de palmas, por favor. Gostava de informar que temos agora uma sessão plenária na sala B. Podemos todos seguir para a sala B para acompanhar. Obrigada.